Que a palavra do Senhor seja alimento para o nosso espírito nessa manhã e fortaleça a nossa fé. Colossenses capítulo 2. Quero que saibam quão grande tem sido nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados, edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade, tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor na luta contra as inclinações da carne. Glória a Deus. Lemos o capítulo 2 inteiro, para que a gente possa manter o nosso foco naquilo que o Espírito Santo está falando através desta carta. Vimos até agora que a carta aos Colossenses, a ênfase está na supremacia de Cristo, na singularidade de Cristo, na verdade na centralidade de Cristo na igreja, e o impacto que quando nós temos Cristo como centro da nossa vida, esse impacto vai produzir em nós mudanças, transformações. E aí, amado, olhando para o capítulo 2, a gente percebe que nesse texto, Paulo diz que ele se esforçava por algumas coisas muito importantes. A pergunta que nós fazemos é, pelo que nós devemos nos esforçar? Capítulo 2, Paulo começa dizendo, quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta
por vocês e pelos que andam ou moram em Laodiceia. Paulo lutava pela igreja, se esforçava pela igreja. Percebam no capítulo 1, que nós lemos ontem, o versículo 29. É para isso, ou para esse fim, que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Se o poder e a graça de Deus é que operam em Paulo, por que Paulo precisa se esforçar? Porque a graça de Deus, ela contraria o mérito, tira o meu mérito, mas não me isenta de me esforçar. A graça de Deus está na sua vida, o poder de Cristo está na sua vida. A graça e o poder de Deus devem nos levar a nos esforçar, não para obter um favor de Deus, mas para responder à sua graça, para honrá-lo pela graça dele na minha vida. Eu quero me esforçar, eu quero me dedicar, eu quero trabalhar para Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós não trabalhamos para obter salvação, porque a salvação é pela graça. Nós não trabalhamos para ser amado por Deus, porque Ele nos ama, porque Ele é amor, e por causa de Jesus. Nós não trabalhamos para, em busca de alguma forma de crédito pessoal para se exaltar. Nós queremos nos esvaziar, ou devemos nos esvaziar, mas nós trabalhamos como resposta a essa graça, para honrar o Senhor Jesus. E a pergunta aqui no capítulo 2 de Colossenses é a seguinte: qual era o esforço de Paulo? E aí, quando fala esforço, amado, pense que Paulo está falando que ele se esforçava orando, porque orar é se esforçar, orar é dedicar, orar é demonstrar amor por pessoas. Quantas pessoas nós estamos orando por elas, se esforçando por elas? Paulo se esforçava orando e servindo as igrejas, e se colocando sempre à disposição de servir. E qual é o propósito do esforço de Paulo? Pelo menos 5 a gente percebe aqui. Primeiro, Paulo se esforçava pela maturidade da igreja, pelo amadurecimento da igreja. Versículo 28 do capítulo 1, que nós lemos ontem, Paulo diz: este Cristo nós anunciamos, advertindo todos, ensinando a cada um com sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. O desejo do apóstolo Paulo não era apenas juntar uma multidão e dar a elas uma experiência emocional, mas era ensiná-las, admoestá-las, era corrigi-las, para que elas se tornassem mais maduras. Aqui, perfeita em Cristo é maturidade em Cristo, é que nós nos tornemos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Paulo se esforçava por isso, para ver cada um mais parecido com Jesus, ensinando, orando, exortando, admoestando. Em segundo lugar, Paulo também se esforçava para que a igreja tivesse unidade em amor. Perceba o capítulo 2 de Colossenses, versículo 2, ele diz então que se esforçava pela igreja de Laodiceia, pela igreja em Colossos, e no versículo 2 ele fala: faço isso para que o coração deles seja consolado, e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus. Ele diz: olha, eu me esforço para que vocês estejam vinculados em amor, para que vocês superem as rivalidades, as amarguras, as feridas que muitas vezes vão surgir na caminhada, mas para que vocês vivam em amor, a unidade do Espírito. Quem ouve o Espírito Santo vai amar, vai perdoar, vai querer estar junto, vai querer superar os arranhões da caminhada. Paulo se esforçava, orava e ensinava a igreja a viver em unidade, em amor. Essa é a oração de Jesus em João capítulo 17. Esse é o ensinamento de Deus, esse é o amor ágape, que não é aquele amor por aqueles que a gente gosta mais, ou por aqueles que não nos feriram. Pelo contrário, você conhece o amor real quando a pessoa não gera em você motivos para amá-los, mas você o ama porque ágape, o amor sem interesses pessoais, está fluindo em você, o amor de Deus. Paulo se esforçava para ensinar a igreja a viver, praticar esse amor. Terceiro lugar, Paulo também se esforçava para que a igreja tivesse entendimento de Cristo e da sua grandeza, da sua glória, das riquezas que estão em Cristo Jesus. Versículo 2 de Colossenses 2, mais uma vez, leia comigo. Paulo disse: eu faço isso para que o coração de vocês seja consolado, vinculados em amor. E aí ele diz: e tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para
conhecimento do mistério de Deus. Que mistério de Deus é esse? Já foi revelado. O mistério de Deus é Cristo, é Jesus. E ele diz que vocês conheçam, tenham entendimento desse conhecimento de Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Sabe, amado, Paulo orava para que a igreja, que já era de Jesus, que já conhecia Jesus, que já tinha recebido a Jesus, conhecesse cada dia mais a Ele, adorasse a Ele, servisse a Ele, se tornasse semelhante a Jesus. A centralidade da nossa vida é relacionamento com Jesus. É tão simples, não é? É tão simples que nós queremos complicar, queremos adornar, queremos criar frases de efeitos ou emoções geradas pela habilidade humana, porque parece que para muitos Cristo, somente Cristo, é pouco. Mas Paulo diz que Cristo é tudo. Se Ele não for tudo na sua vida, Ele não será nada. Jesus não é um acessório da vida cristã, e Jesus não é algo que você precise, mas você também precisa disso, daquilo outro. Não, amado, Cristo é tudo. E Paulo se esforçava para que a igreja entendesse isso, experimentasse isso, conhecesse, tivesse entendimento de Jesus. Não é uma emoção, é conhecê-lo, é entendê-lo, é se relacionar com Ele, é intimidade com Ele. É isso que está aí no versículo 2, na parte B. O mistério de Deus em Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo que você precisa para ter sabedoria, conhecimento, entendimento, satisfação, plenitude, está em Cristo, na presença dEle, na comunhão com Ele, na intimidade com Ele. Paulo se esforçava para que a igreja permanecesse centralizada em Jesus. Isso naquela época, imagina hoje. Em quarto lugar, Paulo também se esforçava para que a igreja fosse livre de todo tipo de engano. Perceba aí na sua Bíblia, versículo 4, Paulo diz o seguinte: digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que apesar da gente ser de Jesus, ser igreja de Deus, conhecer a palavra, todos nós estamos sujeitos a enganos, acreditar ou se distrair com coisas que não são prioridades para Deus, que não são essências do reino, coisas que vão atrair os nossos olhos, que vão atrair a nossa atenção, mas que vão distrair o nosso coração da centralidade de Jesus. Então Paulo diz: eu estou alertando vocês para que ninguém vos engane com argumentos falaciosos, com palavras, com às vezes argumentos humanos, que às vezes nos estão nos distraindo. E sabe, amado, às vezes pessoas que se dizem falando em nome de Jesus, que às vezes até a intenção delas é até de te ajudar ou te acrescentar algo, mas Paulo está dizendo: cuidado com o engano. Tudo aquilo que tira a essência de Cristo é engano. Não basta usar o nome de Jesus, não basta você sentir algo bom, é necessário que nós estejamos andando na verdade. As pessoas hoje, nós vivemos nessa era da chamada por alguns pós-verdade. Para as pessoas hoje, o que mais importa é o que elas sentem, e não o que é verdade, o que é fato. Mas biblicamente o que mais importa é a verdade de Deus, e não apenas o que sentimos. Você pode se sentir muito bem, sendo de alguma forma enganado por argumentos aparentemente bonitos e aparentemente inofensivos, mas que estão tirando a centralidade de Jesus, a centralidade do Evangelho, a centralidade da cruz, da nossa vida. Amado, como nós temos que vigiar. E o apóstolo Paulo se esforçava para que a igreja se livrasse de toda sorte de engano. E no quinto lugar, Paulo também se esforçava para que a igreja do Senhor, em Laodiceia, em Colossos e na região toda, continuasse sempre crescendo em Cristo, prosseguisse crescendo em Cristo. Olhe na sua Bíblia, se você desejar, Colossenses 2, versículo 6, ele diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele.
estando enraizados, edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Paulo está dizendo: eu me esforço para que vocês que já receberam a Cristo, continuem crescendo nele. E como que eu cresço em Cristo? Enraizando-me e edificando. Há coisas que Deus vai fazer, que ninguém vai ver, mas está nos enraizando nele. O altar secreto, a comunhão pessoal, a intimidade, a batalha que você vence no seu coração e na sua mente. E há coisas que Deus vai edificar, vai construir em nós, vai somando dia a dia. Paulo orava e se esforçava para que a igreja continuasse crescendo em Cristo. Quantos que receberam a Cristo, mas pararam de crescer? Quantos que já cresceram durante o tempo, mas em algum momento retrocederam? E vão retrocedendo aos poucos, esfriando aos poucos. Paulo então, ele não se acomodava dizendo: vocês já receberam a Cristo, e aí, isso é o que mais importa. Não, ele diz: se vocês receberam, essa expressão é tremenda, no versículo 6, continuem a viver nele. Viver em Cristo, estando nele, edificando, enraizando, confirmados na fé e crescendo em ações de graças. Amado, quanto mais eu estou em Cristo, mais eu estou cheio de gratidão. Eu cresço em louvor, eu cresço em adoração, eu cresço em alegria diante dele. Paulo ora para que a gente continue crescendo em Cristo. E aí, para a gente partir para a nossa conclusão, Paulo vai alertar a igreja a partir do versículo 8 acerca de algumas filosofias destrutivas que operavam naquele tempo e que operam ainda hoje. Eu quero dividir essas filosofias destrutivas em 3 palavras de maneira resumida. Primeiro, Paulo exorta a igreja contra o gnosticismo. Essa palavra não aparece na Bíblia, mas é a palavra que todos os comentaristas bíblicos vão entender que era a grande batalha, uma das grandes batalhas da igreja no primeiro século. O gnosticismo é uma filosofia que ensinava as pessoas que além de Jesus, tudo que quer acrescentar a Jesus ou diminuir de Jesus, você já sabe que é engano. O gnosticismo ensinava que além de Jesus, você precisa de um conhecimento iluminado, que só alguns vão ter. Por isso a palavra gnose, conhecimento. E Paulo está mostrando aí, amado, que nós precisamos então estar alertados contra essa filosofia destrutiva. E aonde você percebe isso? Versículo 8: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E aí Paulo vai afirmar que em Cristo nós temos tudo. Olha o versículo 9: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo poder, principado, potestade, todo poder, toda autoridade está submisso ao Senhor Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, amado? Que Cristo é tudo. Cristo é a plenitude de Deus, Cristo é o Senhor. Por que ele fala isso? Porque os gnósticos diziam que Jesus era apenas um anjo iluminado, e que somente com Jesus você não teria a plenitude. E Paulo está dizendo aqui: em Cristo tem toda a plenitude de Deus. Tudo que você precisa está em Jesus. É somente Ele, é a glória dEle, é a presença dEle, é conhecer a Jesus, é a intimidade com Jesus que vai nos capacitar, que vai nos saciar, que vai nos trazer tudo o que nós necessitamos. É Ele quem salva, quem cura, que liberta, quem perdoa. Olha o versículo 11: nele vocês foram circuncidados, nele vocês foram perdoados, neles vocês foram circuncidados. Essa palavra é tremenda, porque os judeus acreditavam que todo mundo que se convertia precisava também se circuncidar, como foi a ordem de Deus dada para os descendentes de Abraão, para os judeus. Aquela remoção do prepúcio no órgão reprodutor masculino, que os judeus fazem até hoje. Paulo está dizendo aqui que em Cristo nós temos a circuncisão do coração, a circuncisão de Jesus. Jesus remove do coração humano o domínio da carne, do pecado, a inclinação para esse mundo. Jesus é que faz tudo na gente. Nós não precisamos de um conhecimento extra, de uma experiência extra. Nós precisamos conhecer a Jesus, amar a Jesus e se tornar semelhante a Ele a cada dia. Em segundo lugar, o segundo inimigo destrutivo que Paulo alerta, são 3, então, é o legalismo.
Versículo 11 em diante, você vai perceber Paulo falando então sobre essa tendência religiosa de estabelecer regras e leis. Legalismo é tentar ensinar as pessoas a viver por regras e leis. Não pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. É uma tendência da religiosidade humana em todos os tempos. E Paulo vai dizer aí, veja comigo o versículo 12. Paulo diz: tendo sido sepultados com ele no batismo, vocês foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os vossos pecados, cancelando o escrito de dívida. Ou seja, Jesus fez tudo isso. Jesus venceu, perdoou, derrotou Satanás. Versículo 15 diz que ele despojou principados e potestades, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. E aí o versículo 16 em diante, Paulo vai dizer: portanto, que ninguém julgue vocês pela comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados. Tudo isso tem sido sombra do que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo está dizendo aqui o seguinte: que a sua vida espiritual não vai ser melhor se você guardar alguns dias, se você guardar o sábado, se você se abster de alguns alimentos. As regras e até mesmo as leis que Deus estabeleceu na antiga aliança, estabeleceu como sombra daquilo que viria. Mas em Cristo nós não somos mais submissos ou sujeitos a regras e a normas. Nós não vamos vencer o pecado, amado, guardando dias. Nós não vamos vencer o pecado através de regras. Nós vamos vencer o pecado uma vida mergulhada em Jesus, conhecendo a Jesus, amando a Jesus. Quando eu amo a Jesus, quando eu amo a presença dele, eu vou querer me santificar, porque ele é santo, porque a graça dele me constrange, porque o amor dele me transforma. Eu sou transformado por ele, e não pelas regras que eu estabeleço ou a religião estabelece. Toda religião tem uma tendência a estabelecer regras para santificação, e a gente começa a julgar os outros. Paulo diz: ninguém vos julgue por causa disso. Versículo 16: ninguém te julgue porque você come ou não come algo, porque você jejua mais do que o outro. Ninguém coloque sobre a sua vida nenhum tipo de julgo, de peso, de fardo. Amado, às vezes nós mesmos nos culpamos falando: será que eu não preciso jejuar mais? Será que eu não preciso guardar o sábado? Será que eu não preciso fazer alguma coisa? Amado, Jesus fez tudo por nós. O que nós precisamos é amá-lo, é conhecê-lo, é nos esforçar para poder se encher da presença dele. E em último lugar, terceiro e último inimigo aí filosófico que Paulo alerta a gente para vencer, porque é destrutivo, é o misticismo. Paulo está alertando a igreja em Colossos, no versículo 18 do capítulo 2, ele diz: não deixe que ninguém se faça árbitro, desqualificando vocês com pretexto de humildade, culto de anjos, e baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que tem muita gente que tem visões, e tem muita gente que começa a se basear em experiência até mesmo com anjos, e achando que isso é que vai torná-los mais cheios de Deus, mais cheios da vontade de Deus, do plano de Deus. Tem muita gente que só acredita naquilo que é sobrenatural, e essas pessoas, elas sempre vão ser tendenciosas ao engano, porque Deus, ele é sobrenatural, mas a nossa vida, ela gira em torno do natural 99% do tempo. E se você achar que Deus só está quando algo sobrenatural acontece, duas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai tirar Deus de 99% da sua vida. Segundo, você vai estar sujeito, fragilizado, vulnerável a todo tipo de engano, porque o que os falsos profetas fazem é usar de visão, de sonho, de revelação para manipular as pessoas. E os que os carentes, ou talvez imaturos, também fazem é acreditar mais naquilo que é sobrenatural do que na própria palavra de Deus, do que na própria verdade de Deus, e começam a achar que elas precisam de uma revelação, de uma profecia, para que a vida delas possa romper. Usam palavras assim, né? Ser ativada. Tudo isso é perigoso e enganoso. Se Jesus não ativa a sua vida, meu irmão, quem será o homem ungido que vai ativar? Eu creio que Deus usa pessoas para nos abençoar, eu creio na imposição de mãos, mas se não estiver em Cristo,
eu estou sujeito a engano do meu coração e do místico. Misticismo é toda fé sem fundamento bíblico. Nós cremos que o Espírito Santo concede dons ainda hoje. Nós cremos que Deus pode falar através de sonho, de visão. Nós cremos que Deus fala através de profecia, de palavra profética. Porém, nós andamos em Cristo e na sua palavra. Este é o nosso alicerce, Ele é o nosso galardão, Ele é o nosso fundamento. E em Cristo e na palavra, Deus pode sim usar pessoas, trazer direções, mas nós não podemos nos basear, fundamentar em visões. E é o que o texto diz: baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, e a mente é carnal. Quem se baseia em visão, a Bíblia não chama de espiritual, chama de carnal. Quem quer ser maduro em Cristo precisa se fundamentar na palavra. E amado, o engano, ele é sutil. Às vezes a pessoa mesmo que está sendo usada, entre aspas, ela mesma está sendo enganada e enganando outros, e sem perceber. E só que essas pessoas, elas chamam a atenção, elas despertam a curiosidade, elas mexem com as nossas emoções. Por isso é tão fácil a gente ser seduzido por ambientes onde o místico está agindo, e não a palavra de Deus, e não a revelação bíblica centralizada em Jesus. Todo mover de Deus precisa ser glória para Jesus, precisa nos levar a nos tornar mais semelhantes a Jesus. Versículo 20, concluindo, Paulo diz que nós não precisamos de regras. Essas regras: não toque nisso, não coma aquilo, não prove aquilo. Versículo 22, ele chama isso de doutrinas de homens, e ele diz que nada disso tem valor na luta contra a carne, na luta contra a sensualidade. Você não vai vencer sua carne e a sensualidade apenas colocando regras do não pode, ou seguindo leis humanas, ou se baseando em misticismo. A gente vence a carne todos os dias, levando ela para a cruz, olhando para Jesus, crucificando nossas vontades. Pai, muito obrigado. Nós queremos te agradecer, Pai, porque a Tua palavra, ela nos alerta todos os dias. E nós oramos nessa manhã que o Espírito da verdade venha nos levar a toda a verdade todos os dias. Que essa palavra seja para nós um chamado a aprofundar a nossa intimidade com o Senhor Jesus, a conhecê-lo, a ouvir a voz do nosso pastor, como ovelhas de Jesus, ouvirmos a Tua voz. Que essa palavra nos livre, nos limpe de toda influência das filosofias humanas e do misticismo. Pai, que essa palavra nos leve a amar cada dia mais ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.